de recesso, que nós descansamos um pouquinho. E aí, pessoal, voltamos com algumas novidades, né? Bom, a primeira novidade é que, né, a partir de hoje, as aulas online, elas seguirão no mesmo horário, mas com uma duração menor. Então, as aulas online, elas terão aí a duração de 1 hora nesse primeiro momento, tá? Então, nesse primeiro momento nosso aqui, primeiro, assim, desse período, né, a aula online, ela vai durar 1 hora. Então, vai ser toda quarta-feira, das 8 às 9, tá? E nós estamos começando com o plano gradual de volta às aulas presenciais. Como vai funcionar como irão funcionar as aulas presenciais? Eu expliquei para alguns de vocês que me chamaram lá no particular e perguntaram, vai ser uma vez por semana também, mais 1 horinha aqui na escola, tá? E aí, galera, como é que nós vamos fazer, né, para ter essa horinha aí? Para você poder assistir essa aula online, essa aula presencial, o responsável, primeiro de tudo, tem que ter preenchido aquela nossa autorização, tá? Então, ela tem que estar preenchida, tem que estar aqui na escola, já preenchida, né? Que foi passada na reunião, alguns responsáveis vieram outro dia, já assinaram também. E também, pessoal, será por agendamento. Por que será por agendamento? Porque a escola não pode receber mais que 4 alunos por vez. Então, por exemplo, a escola hoje, eu não posso ter aqui mais de 4 alunos em cada sala, tá? Então, por isso que vocês terão que ser agendados, tá? Por isso que eu não podemos aí trazer todos de uma vez, tá? Então, não é porque, uma das coisas que pode acontecer a pessoa achar que, porque tá lá, já preencheu tudo, os requisitos, achar que vai poder assistir a aula normal. Não é assim, pessoal. Tem que esperar eu entrar em contato com o agendamento do dia. Eu vou falar o dia e o horário para vocês virem, tá? Para quem solicitou. Bom, pessoal, eu não quero fazer aula presencial nesse primeiro momento, né? Tem pessoas que não se sentem à vontade ainda de vir por um monte de fator, não se sente à vontade. Não tem problema, tá, pessoal? Não é obrigatório. O que nós vamos fazer na aula presencial? Nós vamos fazer a parte prática do que nós tivemos aqui na aula online. Então, o importante é você assistir a aula online para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, tá? Então, continuaremos aqui. Quem não puder vir, procure praticar mais ainda. Hoje nós vamos começar o livro novo, tá? Então, procurem praticar o máximo possível, tá? Por favor, tá, galera? Continuando, então, hoje, igual eu falei para vocês, hoje nós vamos começar o livro novo, livro de número 2, Adobe Illustrator, tá? Ele é um livro muito legal, tem bastante exercícios nele, tem bastante coisa bacana para fazer, tá? Tem um monte de tarefinhas aqui que vocês vão ter que fazer para mim, tá? É um livro que tem um monte de coisas que vocês vão levar para a parte profissional, e uma das coisas que eu quero que vocês entendam, tá? É que o que faz você conhecer melhor o software, tá? É você trabalhar com ele. Então assim, você, quando eu pedir para você, por exemplo, para vocês fazerem um cartão, o que vai fazer? Que vai fazer você ter ali uma melhor participação, o que vai fazer você ter um entendimento melhor, pessoal, é você fazer mais vezes. Por exemplo,
fazer um cartão de visita. A primeira vez que você fizer, não vai ficar legal. Né? Você ainda está aprendendo. Ah, vou fazer outro cartão. Aí você vai melhorando. Tá? Com o passar do tempo, conforme você vai fazendo repetidas vezes, você vai notando que esse cartão vai ficando cada vez melhor. Tá bom? Então, por um cartaz, um panfleto, uma propaganda, tudo que vocês forem fazendo, quanto mais vocês fizerem, quanto mais vezes, repetidamente, vocês fizerem, melhor vai ficando. Tá bom? Então, não deixem, por favor, de fazer os exercícios aí. Bom, se vocês olharem o livro de vocês, são 8 aulas, né? Mas, como nós estamos em um período de um pouco menor, tá? Então, o período da aula ficou menor, vocês vão ter, evidentemente, mais aulas, né? As aulas serão divididas aí. Então, por esse período, às vezes, a aula vai ser dividida em 2 ou até mais partes. Tá? Caso eu veja que haja necessidade de dividir essa aula, né, nós vamos dividir. Lembrando que, quando eu divido uma aula, o intuito é melhorar para vocês. Fazer com que vocês tenham um entendimento melhor. Tá? Então, isso faz com que vocês consigam ter ali um entendimento melhor do que nós estamos passando. Tá bom? Bom, pessoal, o objetivo da nossa aula hoje, se vocês pegarem o livro de vocês aí e abrir na página 12, né? O objetivo hoje é conhecer os conceitos básicos de design. Hoje nós vamos falar bem pouco do Illustrator, tá? Falar um pouco sobre a interface, lógico, sobre a questão mercados, né, de profissões, o que uma pessoa que conhece o Illustrator, o que ela é capaz de fazer, né, o que ela tem a propriedade para fazer. Conhecer um pouco ali da parte de interface, saber o que é uma vetorização, né, isso é importantíssimo, né, porque hoje, você conhecer igual eu falei para vocês, é um mercado gigante, profissionalmente falando, tá? É muita coisa para a gente conhecer. Então, o máximo que vocês puderem conhecer de vetores, para vocês será muito bom, tá bom? Então, a diferença entre um vetor e uma imagem comum, qual é essa principal diferença, né? Então, o que difere um do outro, tá? Tudo isso a gente vai conhecer ali nessa aula de hoje, é o que nós vamos aí tentar passar para vocês, tá? Bom, galera, então, primeiro de tudo, depois eu mando esse texto para vocês, tá? O que é o Illustrator? Illustrator, pessoal, ele é um software de edição de imagem vetorial. Aí, vocês vão perguntar já, vou explicar certinho o que é um vetor, qual que é a diferença entre um vetor e uma imagem comum, mas que vocês têm que entender é que uma imagem vetorial é uma imagem que não se distorce, tá? Quando a diferença principal de uma imagem vetorial para uma imagem comum é que o vetor ele não vai se distorcer. Como assim? Por exemplo, quando você vem e tira foto de um celular, você pega o seu celular e tira uma foto, se você abrir ela e começar a ampliar ela, chega uma hora você vai começar a enxergar uns pontinhos nela. Então, aquilo lá é uma distorção, tá? O vetor não existe isso. Então, aí algumas pessoas vão falar, é simples, vamos pegar, criar as coisas e publicar em vetores. Não dá certo, tá, pessoal? O vetor, ele não é publicável. Quando você cria uma imagem em vetores, essa imagem você depois tem que criar um BMP, que é um mapa de bits, e aí você consegue, através desse mapa de bits, terminar ali a criação dos seus vetores, tá? Então, o vetor, você não consegue publicar ele, tá? Bom, e aí, são 2 módulos do curso de vocês. Uma hora a gente se pergunta assim,
como eu sei que eu tenho que usar o Photoshop e quando eu sei que eu tenho que usar o Illustrator, já que são dois softwares totalmente diferentes. Pessoal, o ideal é usar os dois. Tá? Eu sempre procuro falar isso nas aulas. O ideal é fazer uso dos dois. Por quê, pessoal? Porque quando nós estamos trabalhando com os vetores, né? Ou quando nós estamos aí fazendo algum trabalho, o Photoshop, você pode usar o Illustrator para modelar, porque o Illustrator ele trabalha muito melhor com modelagem, tá? Como assim modelagem? Com criação. O Illustrator, quando você vai trabalhar com criação, ele é muito melhor, tá? Então você consegue ter um desenvolvimento ali gráfico muito melhor na parte de criação. E o Photoshop, ele trabalha com a imagem pronta. Então, você vai ter uma imagem, se você tiver uma imagem toda pronta já, você vai apenas editar, né? Apenas editar ela, o Photoshop vai ter essas ferramentas. Agora, né? Se você vai ter que criar o seu desenho do zero, aí o Illustrator é bem melhor. Tá? O Illustrator ele consegue fazer esse papel de maneira bem melhor. Se você vai fazer a criação, agora você vai fazer edição, o Photoshop é mais recomendado. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração também é que você não vai ser perito em todos. Não tem como, tá? Não tem como você ser perito em todos os modos. O que vai acontecer? Você vai geralmente se dar melhor em um ou em outro. Quem gosta mais da parte de desenho vai se dar muito bem nessa parte no Illustrator. Agora, quem não tem tanta facilidade em desenhar, vai se dar melhor no Photoshop. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito mais do Photoshop do que do Illustrator. Tá? Eu trabalho muito melhor com o Photoshop do que com o Illustrator. Tá? Bom, e aí uma das coisas que a gente tem que conhecer bastante é o mercado de trabalho. Hoje em dia, o que eu procuro sempre falar para os alunos com relação ao mercado é que foi uma das coisas que mais se adaptou, né? Por quê, pessoal? Porque antigamente o mercado ele era muito voltado para a área de impressão, né? Como assim? Quando você ia fazer um panfleto, um cartaz, um cartão, ele era voltado para você imprimir esse objeto. Hoje nem tanto, né, pessoal? Hoje o mercado online é muito grande. E essa parte que a gente viu, esse período que nós estamos passando, já faz algum tempinho, esse período aí que nós estamos passando tem muito a ver com isso, né? Nós trabalhamos muito essa parte online, né? Principalmente esse ano que se passou, né? E esse mercado de criação ele foi mais desenvolvido ainda. Então, as pessoas tiveram que se adaptar ainda mais ao mercado, esse mercado novo de criação aí que nós estamos tendo, né? Então, hoje você, por exemplo, antigamente você não conseguia, né? Você não conseguia ter um mercado de criação em casa, né? Então, por exemplo, hoje antigamente quando você queria criar alguma coisa, né? Você tinha que ter aí, né? Trabalhar ou ter trabalhar numa agência, por exemplo, né? De propaganda, de publicidade. Hoje você já não tem essa obrigatoriedade, ou já não tem essa necessidade. Você tendo os softwares necessários, você pode até criar dentro da sua casa, né? Então, tudo isso vem também, tá?
E o que uma pessoa que trabalha bem com Illustrator pode ser? Ele pode ser designer, ele pode ser desenvolvedor, ele pode ser desenvolvedor, principalmente da parte de conteúdo hoje para mídias sociais. Tudo isso faz uma pessoa que conhece bem o Illustrator, trabalha bem com o Illustrator, tá? Outra coisa que vocês têm que entender é a questão da identidade visual. Está aí na página 13 do livro de vocês, tá? O que é a identidade visual? É quando é a cara da empresa. Por exemplo, quando você sai na rua e vê um uniforme, aquilo é uma identidade visual. De uma empresa, aquilo é uma identidade visual. É criar a logomarca, é criar as cores da empresa. Isso tudo vai ter a ver com a identidade visual, tá? Então assim, a identidade visual ela tem a ver com todos esses conceitos aí que nós estamos conhecendo, tá? Então, quando você vê as cores de uma empresa, tudo é feito de maneira estudada, tá, gente? Não é assim ao acaso. Uma empresa ela não tira do acaso, né? Essa parte é tudo feito de uma maneira que, se você for ver bem, é feito um estudo. Eu sempre uso o exemplo de uma empresa de aviação, né? Tem uma empresa de aviação que chama Azul, né? Uma empresa bem conhecida. E aí, pessoal, quando essa empresa foi criada, ela não era para se chamar Azul, né? Ela tinha, na verdade, o nome que era para ser da empresa era para ser o sobrenome do dono lá. E por que ela foi criada com o nome de Azul? Porque na época tinha caído um avião, teve um acidente muito feio, né, com um avião da TAM, e o mercado de aviação deu uma caída muito grande, estava com muita desconfiança. E Azul, depois vai ter uma aula que nós vamos falar sobre psicologia das cores, e aí nós falamos muito sobre isso, né? Sobre essa parte de como a cor interfere na nossa vida. E aí, pessoal, vocês vão notar que o azul, por isso que é escolhida o nome de azul nesse caso, né? Tem vários outros casos aí para a gente conhecer. Por exemplo, vermelho é a cor do desejo, a cor que você quer ter. O amarelo, a cor da riqueza, e assim por diante, tá bom? Outra coisa que cresceu bastante também foi a questão de gráficas rápidas. E como é que elas funcionam? Geralmente, pessoal, nós não trabalhamos, ou não temos uma aparelhagem gráfica em casa, né? Eu acho que aqui, né, nenhum de vocês, ou nenhum de nós, né, aqui temos gráficas, assim, tipo, um impressor offset, essas coisas assim, em casa, né? Mas, hoje, nós podemos trabalhar com parcerias. Então, hoje é possível você fazer uma parceria, por exemplo, com uma gráfica, e se você tem uma qualidade no desenvolvimento, no design muito grande, você pega essa parte gráfica aí e vai fazer o seu serviço, tá? Então, hoje, isso acontece muito, tem até alguns clientes que fazem isso, eles trabalham com desenvolvimento, eles desenvolvem, né, fazem o desenvolvimento da parte gráfica, e aí o cliente aprova, lógico, ele não vai ter uma impressora offset, ele não vai ter algumas coisas, até porque essa parte de equipamento de gráfica é muito cara, né? A não ser que você tenha a não ser que você tenha ali, se você vai trabalhar com isso, né? Então, por isso se trabalha-se com bastante parcerias hoje. Apesar de, igual eu falei para vocês, hoje o mercado de impressão ter caído bastante, né? Nós não temos mais tanta essa parte de impressão igual nós tínhamos há um tempo atrás.
Por que que caiu, né, pessoal? Por que que diminuiu tanto, né? Porque hoje trabalha-se muito com o mercado online, né? Hoje o mercado online ele passou bastante ali à frente de outros mercados. Então é bem por isso, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí rapidinho, tá? Tentem fazer bem rapidinho para a gente poder voltar, tá bom? Tem bastante coisa para falar ainda hoje. Lembrando, a resposta vocês podem mandar lá no meu WhatsApp particular. Vai lá, galerinha.
Bom, vamos continuar, pessoal? Então, vamos lá, né? Bom, então depois eu vou ler certinho as respostas de vocês aqui e nós corrigimos, tá? Bom, galera, outra coisa que vocês têm que levar em consideração aí é sobre o design gráfico, né? Então, o design gráfico tem um papel muito importante no mercado hoje. O papel do design é o de ter a responsabilidade de desenvolver todas as estratégias e, principalmente, de ter essas estratégias, além do desenvolvimento, né, das estratégias de divulgação, das estratégias de propaganda, também desenvolver todo o material. Então, ele é responsável, basicamente, pela criação em geral. Outra coisa, pessoal, é que ele também é responsável por todo o estudo de mercado. Você tem um módulo do curso de vocês, que é o módulo de marketing digital. Nós falamos muito sobre isso, sobre como uma empresa ela tem que estar preparada para a mudança. E muda muito rápido, tá? O mercado muda em fração de segundo. Às vezes uma coisa que você está fazendo e está dando tudo certo, ela muda muito rápido, tá? Então, tem que estar, principalmente no módulo lá no marketing digital, eu falo muito sobre isso, tem que estar sempre antenado, sempre verificando o que você vai fazer, sempre verificando qual estratégia você utilizou para que, né, você pudesse ter uma assertividade melhor, tá? Bom, aí no livro de vocês, na página 14, ele vai falar sobre os modos de cor. Primeiro, o que vocês têm que entender? Modo de cores, né? Ele é usado e interpretado para cada tipo de ação. Por exemplo, o CMYK, que está aí na página 14 do livro de vocês, quer dizer ciano, magenta, amarelo e preto, né? Então, é cian, magenta, yellow e black. São cores que são utilizadas especificamente para impressão. Então, quando você precisa imprimir alguma coisa, você vai utilizar o padrão de cor CMYK. O RGB, que é Red, Green e Blue, né? Que é o vermelho, verde e azul, ele é usado para exibição em monitores. Parece uma coisa simples assim, claro, mas eu posso chegar e fazer a criação em CMYK e depois utilizar lá e usar ele no monitor. Poder ser até pode, mas não é recomendável, né? Não é recomendável você fazer isso, tá? Por que não é recomendável? Porque se você fizer esse tipo de ação, tá? Pode dar diferença, principalmente em tonalidades. As tonalidades de cores são muito diferentes entre uma e outra, tá? Aí tem o Pantone, né? Que ele é uma cor voltada para o mercado têxtil. Quando você vai pintar, por exemplo, pintar alguma coisa, né? Vai pintar alguma coisa, por exemplo, você vai fazer algo em um tecido, aí você usa esse tipo de cor. Antigamente, os tecidos, eles eram pintados de maneira manual. Hoje existe uma impressora, chamada, hoje já não, há bastante tempo, né? Existe uma impressora chamada Plotter, e essa impressora, essa Plotter, ela que faz essa impressão, tá bom? Então, ela que faz essa impressão aí, do que você quiser, de estampas, do que for. Só que você tem, na hora da criação, você vai usar o padrão Pantone. E os tons de cinza é quando você usa o preto e o branco apenas. Hoje é bem menos utilizado, né? Geralmente, as empresas e as pessoas optam por cores mais vivas, né? Que a gente fala. Isso faz com que tenha-se o uso desses tons de cinza
bem menos, né, bem menos utilizado do que já tivemos aí há um tempo atrás, tá? Bom, pessoal, outra coisa que vocês têm que entender também, está aí na página 16 do livro de vocês, é a diferença entre vetor e bitmap. Então, o que eu falei para vocês? Vetor é toda imagem que não se distorce. Então, quando você faz a criação de um vetor, você pode esticar ele o tanto que você quiser, que ele não vai se distorcer. Tá? Ele não vai ter a quebra do ponto. Igual vocês estão vendo aí no bitmap, os pontinhos eles vão ficando meio difíceis de se enxergar. Igual eu falei para vocês, um bitmap, se você pegar uma foto e ficar esticando ela, você vai notar que essa foto ela vai perdendo a resolução, tá? Agora, o vetor não existe isso, tá? Bom, então, depois eu mando esses textos para vocês. E aí na página 17 do livro de vocês, ele fala como baixar o Illustrator. Baixar o Illustrator é muito simples, é só entrar no site da Adobe. E lá no próprio site da Adobe tem um passo a passo de como baixar. Então você entra lá na adobe.com, tá? E aí, lá você vai ter o passo a passo de como baixar esse software. Pessoal, o Photoshop, o Illustrator, o Premiere, eles são softwares pagos, tá? Então, quando você entra no site da Adobe e baixa, você vai poder utilizar ele durante 7 dias, ele te dá esse período de 7 dias para você experimentar, mas se você quiser usar ele, né, você vai verificar que ele tem a versão dele paga, você tem que pagar uma taxa para utilizá-lo, tá bom? Então, ele não é completamente, ele não é gratuito assim para sempre. Eu tenho uma versão, quem precisar depois, eu tenho uma versão do Illustrator que ela é portátil, né? Ela não é instalada e aí ela não tem um custo de uso. Você pode utilizar ela, tá bom? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje rapidinho, 5 minutinhos aí, para a gente poder terminar, tá bom? Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar bastante sobre a interface do Illustrator. Nós vamos abrir o Illustrator aqui, mostrar algumas ferramentas para vocês. Vocês vão saber, né, principalmente os usos aí que nós fazemos do Illustrator, o tanto que ele é importante, tá? O tanto que nós podemos aprender dentro do Illustrator, tá? Pessoal, tem alguma pergunta? Bom, então vamos lá. Então vamos lembrar a vocês aí. Galera, como é que vai funcionar? Então, a partir da semana que vem, nós voltaremos aí. Semana que vem, no mesmo horário, nós vamos ter aula. Nós vamos ter aula online, tá? Então, quarta-feira, às 8 da manhã, vocês terão aula online normal, igual teve hoje, tá? E a semana que vem eu começo a fazer os agendamentos, tá? Para as aulas presenciais. Lembrando que, para participar das aulas presenciais, o que vocês precisam? Primeiro, entrar em contato comigo para agendar, será por meio de agendamento, não é só vir à escola, por favor, tá? Eu vou entrar em contato e vou avisar os alunos que irão assistir a aula, tá? Então, não é só aparecer aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Quem quiser assistir ainda não me deu o nome ou ainda não preencheu, o responsável tem que vir aqui preencher a autorização para que vocês possam assistir a aula. Não é só vir, não é só aparecer aqui não, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado disso aí. Às vezes o aluno aparece aqui do nada, não será assim, tá bom? Prestem bastante atenção, por favor, para que nós não tenhamos problemas. Então, até sexta-feira eu já vou estar mandando, já está mandando aí como vai ser, tá? Eu vou estar mandando certinho aí para cada um como vai ser certinho o calendário de vocês, para que vocês não percam tempo, para que nós não tenhamos problema. Pode perguntar, Sara. É só para as aulas presenciais? E a aula online continua do mesmo jeito, tá? Outra coisa, para quem perdeu o início e não escutou ali a explicação do começo, tá? As aulas online, elas vão ser as aulas que vão ter o conteúdo novo. Então, por exemplo, tem gente que não vai poder assistir a aula presencial. A aula presencial, pessoal, é só para fazer os exercícios. Então, os exercícios que você tem aí, que eu vou passando para vocês, às vezes por questão de não ter o software instalado, por um monte de motivos, você não pode acessar o exercício. Então, para isso que nós vamos ter aí o presencial, tá? Para auxiliar vocês. Mas onde nós vamos ter as coisas novas, onde vai ter as matérias novas, é na aula online, tá bom? Não precisa se preocupar, tá? Pessoal, então, por hoje a gente vai terminando aqui. Eu mandei lá no grupo de vocês esse exercício aí. Na verdade, eu mandei a apresentação total. Esse exercício vocês precisam me fazer para me entregar. Quem puder já fazer, por favor, façam aí, né? E me entreguem, tá? Então, uma boa semana para vocês aí. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.